informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Muito bom dia, produtor rural, bom dia para os amigos aqui da Grande FM. Estamos chegando com o Grande FM Rural desta terça-feira, hoje dia 7 de abril de 2020. A partir de agora, as informações para o homem do campo. O programa de hoje que vai trazer os seguintes destaques. Agronegócio será fundamental no impulsionamento da economia. Convênio 100 é prorrogado até dezembro, segundo informações da AproSoja. Mato Grosso teve leve retração das exportações no primeiro trimestre. Egito aumentará a importação da soja. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A AgroJangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A AgroJangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. AgroJangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores e agora está produzindo leite sem lactose, também oferecendo queijo tipo frescal. Uma delícia! São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Fone 3424-1213. É Leite Cambi. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A previsão do tempo para esta terça-feira na região centro-oeste diz que teremos um dia nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Mato Grosso, na faixa oeste e sul de Mato Grosso do Sul e no Goiás. As demais áreas da região, parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Em Mato Grosso do Sul, a previsão para hoje é de um dia encoberto a nublado, com pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia em várias regiões. Em Dourados e toda a nossa região, a previsão para esta terça-feira é de um dia de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublados com chuva a qualquer hora. A probabilidade de chuvas para hoje é de 90%, com volume estimado em 20 milímetros. A temperatura deverá variar entre 23 e 29 graus. As informações climáticas são em nome do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Grupo de Vantagens Ford Viasul, para você aproveitar as melhores condições sem sair de casa. Ranger 2020 Diesel 4x4, 115.690 à vista. Simule seu financiamento, agende seu test drive que vamos até você com total segurança. É só enviar um WhatsApp para o número 67-99943-6001. Ford Viasul, a sua Ford para Dourados e região. Dourados 3416.000, Ponta Porã 34316611, Naviraí 3461-6001. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Ouça agora as cotações agropecuárias.
As cotações agropecuárias para esta terça-feira apontam a saca da soja sendo comercializada a R$ 85. Já o milho segue sendo vendido de maneira estável em todo o Mato Grosso do Sul a R$ 47 a saca. O boi gordo em várias cidades do estado está sendo vendido a R$ 179. Já a vaca gorda está sendo comercializada a R$ 170,50. Estas as informações agropecuárias, ou seja, da nossa cotação agropecuária para esta terça-feira. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O agronegócio já vinha sofrendo com crises econômicas nos anos que se passaram, principalmente em razão da quebra da safra de soja no final de 2018 e começo do ano passado. Diante desta dificuldade econômica, houve um crescimento exponencial nos pedidos de recuperações judiciais pelo setor agrícola, especialmente após decisão do STJ, que permitiu a recuperação judicial para o produtor rural com pessoa física, sem a necessária comprovação de inscrição na junta comercial por 2 anos. Atualmente, as atividades do campo foram paralisadas e os trabalhadores rurais estão produzindo mesmo em meio à crise da Covid-19. As safras agrícolas plantadas estão em fase de colheita, no entanto, e há uma séria preocupação com a operacionalização aí dessa produção, tendo em vista as dificuldades logísticas deflagradas pelas medidas governamentais para o combate ao novo coronavírus. É certo que o PIB do agronegócio não será tão atingido quanto outros setores da nossa economia, como o transporte aéreo e o mercado de varejo. Assim, é possível afirmar que o agronegócio será fundamental no impulsionamento da economia brasileira durante a crise econômica. Entretanto, isso não significa que o setor não sofrerá impactos da pandemia do coronavírus. O agronegócio brasileiro já registra perdas na produção e descartes de produtos no campo, bem como sérias dificuldades de exportação de produtos por vias aéreas. Olha, o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, aprovou na sexta-feira passada a prorrogação do convênio do ICMS número 100/1997 até dezembro deste ano. A medida foi proposta pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, juntamente com as federações estaduais de agricultura, associações e organizações do setor. A medida prevê a isenção tributária em operações internas e reduz a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, na comercialização interestadual de insumos agropecuários. O convênio reduz a base de cálculo do ICMS em até 30% para fertilizantes e rações e até 60% para defensivos agrícolas e sementes. A CNA solicitou a proposta para garantir que os insumos agropecuários cheguem aos produtores rurais com preços competitivos. Assim, os produtores rurais podem garantir a continuidade da produção de alimentos e abastecimento da população. A definição da prorrogação ocorreu durante reunião realizada por meio de videoconferência com a participação de secretários da Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal. O convênio 100 tinha prazo vigência até 30 de abril deste ano de 2020. E a pandemia do novo coronavírus começa a afetar a economia do estado do Mato Grosso, no comércio exterior, que já registra redução ainda tímida nas exportações e importações, na comparação do primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2019. Números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, MIDC, mostram que houve uma redução de 5,9% nas vendas externas e de 7,9% nas importações. A tendência é que as vendas diminuam com o avançar da pandemia do novo coronavírus. As exportações, que caíram 5,9%, atingiram um pouco mais de 4 bilhões de dólares e representam 8,7% das vendas externas brasileiras, deixando o estado com o quarto maior exportador do país.
As importações chegaram aos 430 milhões de dólares, deixando a balança comercial com saldo de 3,64 bilhões de dólares. A China, país de origem do novo vírus, reduziu as compras em 4,1%, mas continua sendo o principal parceiro comercial de Mato Grosso, com 40% do mercado. A Tailândia quase dobrou as compras e assumiu o segundo lugar com 5,5% das compras, e a Indonésia, outro país asiático, comprou 76% a mais e assumiu o terceiro lugar com 5,3% de participação. A soja ocupa 63% das vendas externas no primeiro trimestre desse ano, seguida do algodão com 16% e da carne com aproximadamente 10%. O milho chega aí a 5,6%. E as importações de soja no Egito, em 2020 e 2021 aumentarão um pouco em relação ao ano anterior, com os Estados Unidos permanecendo o seu maior fornecedor, de acordo com o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. A USDA prevê importações para a próxima campanha de marketing em 3,8 milhões de toneladas, um aumento de 100 mil em relação à estimativa deste ano. A USDA atraiu o aumento do Egito nas importações de soja à capacidade expandida de esmagamento doméstico. A indústria local está produzindo farelo de soja com um alto teor de proteína para a indústria da ração doméstica, bem como petróleo bruto de alta qualidade para o setor de refino, afirmou a USDA. As importações de soja dos Estados Unidos para o esmagamento local estão substituindo as importações de farelo de soja. O USDA prevê as importações de farelo de soja do Egito para 2020 e 2021 em 250 mil toneladas, uma queda de 175 mil toneladas em comparação com a estimativa de 2019 e 2020, que era aí de 425 mil toneladas. A pandemia de coronavírus, Covid-19, levou a economia norte-americana a uma parada estrondosa, provocando a recessão no processo. De acordo com o novo relatório trimestral do Connect Avalanche e do Codebank, o Covid-19 também destacou a natureza criticamente importante da agricultura e outras indústrias essenciais para a chamada América Rural, o que pode dificultar um pouco a negociação com o Egito. E as exportações de carne, com embarque somando 155,92 milhões de dólares em março, ante aos 143,3 milhões em fevereiro e 96,8 milhões em março do ano passado, segundo informou o portal especializado suinoculturaindustrial.com.br. De acordo com o relatório trimestral do Banco BTG, as vendas de carne suína foram 97% maiores no primeiro trimestre deste ano, quando comparado ao mesmo período no ano passado. A maior demanda dos consumidores por ovos no período da quaresma neste ano veio acompanhada pelo medo da escassez devido aos impactos do coronavírus. Na avaliação do setor, houve uma busca maior nos supermercados, que também ampliaram seus pedidos pela proteína. Apesar de maior procura, não haverá desabastecimento, garante a Associação Brasileira de Proteína Animal, diz o portal. No entanto, a oferta do produto está baixa desde o início de 2020. Segundo colaboradores do CPEA, a diferença entre os volumes demandado e o ofertado aumentou significativamente, impedindo que parte deles consiga fornecer toda a quantidade pedida. Quanto aos preços, as dificuldades em atender a demanda têm sido diferentes dentre as regiões acompanhadas, fazendo com que as variações sejam distintas dentre as praças, o que é comum para a avicultura de postura, completou a nota fornecida aí pela CPEA. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Aqui no nosso programa Grande FM Rural desta terça-feira, estamos chegando com o nosso quadro Sala de Visitas, que hoje vai falar que, apesar de baixas, cenário ainda é positivo para o café e demanda de consumo em casa chama a atenção. A gente conversa hoje com o Marcos Magalhães, ele é especialista de café, analista de mercado e fala com a gente direto do Espírito Santo. Realmente a semana foi de grande volatilidade. O mundo passa por um momento muito complicado em função dessa pandemia que vem assolando tudo e todos, ficando muito mais perguntas do que respostas no ar.
mas de fato o que a gente tem é um avanço em todos os países, principalmente em países como Estados Unidos, grande parte da Europa, o Brasil começando, e isso deixa os operadores como um todo bem refém de notícias boas. Então, esse tsunami que vai no mercado, ele também atinge outras commodities. No caso específico do café, a gente, se pegar as oscilações dos últimos 7 dias ou dos últimos 10 dias, a gente vai ver que, apesar dos altos e dos baixos, nós tivemos de campo positivo sendo prevalecidos se a gente pegar as máximas e as mínimas. Por quê? Primeiro porque você tem um quadro fundamental ao café, na minha visão, muito interessante. O mundo vinha trabalhando com estoques não muito confortáveis, estoques para 45, 50 dias, 2 meses no máximo. Tanto é que os estoques americanos de café, tanto o Green Coffee quanto os certificados, se nós olharmos o consumo nos Estados Unidos, se nós olharmos o número de contratos em aberto na Bolsa, são assim irrisórios. Então isso já vinha sendo carregado, mas nos últimos anos nós não tínhamos esse fator da pandemia. Ou seja, todo mundo comprava no just in time, todo mundo sabia que a logística funcionava, todo mundo sabia que podia comprar café hoje para receber daqui a 20 dias o café chegava. Estava muito simples, né? Estava fácil a operação. Estava fácil. Agora com a advento da pandemia, todas essas verdades caíram por terra. A gente não sabe hoje, em ciência, quanto tempo demora para um café sair de origem a porta dos consumidores. Você tem um problema de logística global contundente. Já há falta de contêiner em vários portos mundo afora. E 90% do café brasileiro que é exportado é contêiner. Ou seja, se houver um atraso nessa logística, como já está havendo, e comprometer a chegada desse café à porta dos consumidores, como já está ocorrendo, a gente tem como verdade que os estoques continuarão a desenhar uma curva de baixo e aí sustenta a bolsa. E com detalhe interessante, que vale a gente fazer uma reflexão, apesar de toda a pandemia que se teve, não se há relato de queda de consumo. O que há relato é que houve uma migração do consumo da rua para dentro de casa. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E desta forma, estamos colocando um ponto final aqui no nosso Grande FM Rural desta terça-feira, agradecendo a você que esteve conosco desde o início do nosso programa, dizendo que estamos sempre aqui à sua disposição em nossas plataformas digitais, a você que nos acompanha diariamente aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, você pode estar sempre acompanhando a nossa programação. Se você perdeu o programa de hoje, não se preocupe, ele fica à sua disposição aí nas nossas plataformas digitais. Marcamos um novo encontro para amanhã, a partir das 6 horas da manhã, depois do Serginho Sarat aqui. Se Deus quiser, estaremos de volta com o nosso programa Grande FM Rural. Um grande abraço a todos. Bom dia, produtor rural. Bom dia, Grande FM.